Olá, irmãos, vamos iniciar mais uma escola de embaixadores. Muito bem-vindos àqueles que estão a entrar agora. Agradeço a vossa presença e apoio também a este direto. E hoje nós vamos ter um tempo de estudo da palavra aqui na nossa escola de embaixadores online, assim maravilhosa, tremenda. Vamos falar sobre um exercício espiritual que é muito importante e também é um exercício espiritual que existe muita discussão, muitas dúvidas, muita coisa que é dita que não está dentro da palavra de Deus. Então, nós hoje vamos aprender, vamos estudar sobre jejum e vê-lo como um exercício espiritual para que o poder da ressurreição se manifeste na nossa vida e através da nossa vida. Ok? Nós vimos nas anteriores escolas de embaixadores, nós vimos que o primeiro exercício é moldar a nossa vida à palavra de Deus e nós vimos que a palavra de Deus é como que um espelho que revela a nossa realidade espiritual. Então nós temos gravado aí no Facebook, tu podes ver, se ainda não viste, esta primeira lição da Escola de Embaixadores que nós falámos do exercício espiritual que é moldar a nossa vida à palavra de Deus. O segundo exercício que nós falámos na quarta-feira passada foi o exercício que nós lhe demos o nome de oração da fé, que é algo que está na palavra de Deus, em especial em Tiago. Tiago fala de nós fazermos a oração da fé, e a oração da fé é algo também que nós devemos exercitar, porque através da qual nós conseguimos receber os milagres de Deus, conseguimos manifestar o poder de Deus e a glória de Deus na nossa vida e através da nossa vida. E hoje nós vamos falar sobre o jejum, e o jejum também como exercício espiritual para que realmente possamos exercitar esse poder de Deus, esse poder da ressurreição nas nossas vidas. Este ano, o ano 2020, a palavra que o Senhor nos deu no início do ano para nós, Embaixada Cristã, para o nosso ministério, a palavra profética de Deus foi que 2020 seria o ano para nós avançarmos para águas mais fundas. A palavra que Ele nos deu foi lá em Lucas, no capítulo 5, verso 5, que diz, em que Jesus diz a Pedro: leva o barco, vai para águas mais fundas e lança as tuas redes. E realmente este ano, irmãos, tem sido um ano em que Deus tem permitido circunstâncias na nossa vida, as quais estão a gerar em nós a necessidade, a busca, o clamor, o desespero de poder mergulhar na presença de Deus, nas profundezas de Deus, de poder avançar para águas mais fundas, em termos de intimidade, em termos de vida com Deus, de oração, de entendimento das Escrituras. Então, realmente Deus, Ele é maravilhoso e a direção que Ele nos deu no início do ano, Ele está a cumprir. E eu sei que até ao final do ano o Senhor fará com que cada um de nós possamos realmente entrar em águas mais fundas. Por isso eu estou a falar na Escola de Embaixadores sobre exercícios espirituais. Paulo disse a Timóteo, mais do que fazer exercício físico, é importante tu fazeres exercício espiritual. Exercícios espirituais. Então aquilo que nós estamos a falar na Escola de Embaixadores, para quem está a acompanhar-nos apenas agora, é estudarmos sobre vários exercícios espirituais que a Palavra de Deus fala, através dos quais nós vamos poder realmente mergulhar em águas mais fundas. Entendes? Que o nosso nível espiritual, a nossa maturidade espiritual cresça ao ponto de Deus nos usar de uma forma tremenda e que nós possamos ver coisas que nunca antes vimos para a honra e glória do Senhor. Amém? Então, no nome de Jesus, eu convido-te este ano a tu poderes acompanhar as lições da Escola de Embaixadores, assim como os nossos cultos, grupos de vida, para que consigas receber a revelação na palavra, para que este ano possas avançar para águas mais fundas. Em nome de Jesus. Essa é a minha oração e é o meu clamor para a tua vida. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Queria também aproveitar, enquanto os meus irmãos estão a entrar ainda estamos nos primeiros minutos desta transmissão, para quem não conhece a nossa Escola de Embaixadores, nosso ministério, Escola de Embaixadores, é o nosso ministério de ensino
e ele tem vários níveis. Nós temos um primeiro nível, que é este manual que nós temos, que é o Fundamentos da Fé. É um primeiro nível, é um nível inicial da Escola de Embaixadores, que tem como objetivo desenvolver vínculos de discipulado para que tu possas crescer espiritualmente e dar os teus primeiros passos da vida cristã. Este manual também te prepara para o batismo, para receberes o dom do Espírito Santo e principalmente para receber Jesus como Senhor e Salvador da tua vida. O outro manual que nós temos na Escola de Embaixadores é o manual Visão da Igreja. Este é um manual também muito importante, é um manual em que também tu aprendes qual a visão que Deus nos deu, a nós, Embaixada Cristã, a visão que Deus tem para o nosso ministério e também qual o teu papel, ou qual o papel que Deus espera de ti na nossa igreja e no nosso ministério. Estejas em Portugal, estejas em Angola, na Costa Rica, no Brasil, em São Tomé, em Inglaterra, estejas onde estiveres, tu podes estudar estes manuais e tu podes te preparar para seres um verdadeiro embaixador de Cristo. Temos também um outro manual, que já é um terceiro nível. Este manual é o manual de vida cristã e é um manual que, de alguma forma, nos ajuda, nos ensina, nos orienta a nós podermos crescer espiritualmente e podermos viver uma vida cristã saudável e normal, que é sobrenatural. A vida cristã normal do cristão, ela deverá ser sobrenatural. Então este livro, este manual, ele também te ajuda a poder crescer e no interior dele temos disciplinas maravilhosas como o caráter de Cristo em nós, a autoridade e submissão, a mordomia cristã e muitas outras disciplinas que te vão ajudar a viver a verdadeira vida cristã. E por último, nós temos um manual de maturidade cristã, um manual mais grosso, um manual com mais conteúdo. É um manual, é o quarto nível de ensino que nós temos e este manual de maturidade cristã é um manual que muitos ainda não têm, é um manual recente, mas é um manual que te ajuda a tu poderes ser um huios de Deus, um filho maduro, capaz de se reproduzir e capaz de manifestar os sinais, as maravilhas que o Senhor Jesus prometeu à sua igreja. Então é um manual que fala de guerra espiritual, que te ensina a tu poderes exercer a tua autoridade espiritual, fala sobre cura divina, fala sobre realidades da nova criação, fala sobre a justiça de Deus, fala sobre temas mais profundos, mas que são essenciais para tu viveres a plenitude da vida de Deus em ti. Então, para quem não conhece, nós temos então estes 4 níveis de ensino, ok? E estes níveis de ensino acabam por ser também uma sequência, um caminho. Nós chamamos na nossa igreja o caminho do embaixador, que é o caminho que alguém percorre desde o dia em que chega à igreja, desde o dia em que ouve falar de Jesus, até ao momento em que ele se torna o embaixador de Cristo, que manifesta o poder da ressurreição na sua vida. Então, eu te convido, meu querido, se tu ainda não tens estes manuais, eu convido-te a tu poderes rapidamente adquirir estes manuais junto da tua igreja local, do teu país, e poderes realmente desfrutar daquilo, do ensino que Deus nos transmite através destes manuais. Foram feitos com muito carinho, são fruto de muitos anos de trabalho, de estudo, mas são ferramentas nas mãos de Deus para poder edificar a tua vida. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Então, irmãos, sem mais demoras, vamos iniciar a nossa escola de embaixadores. Eu quero agradecer a todos os irmãos que me estão a ver. Eu estou a ver alguns irmãos que precisam dos manuais e sei que rapidamente nós vamos fazer chegar-vos o manual e todos vamos poder ter estes manuais. Estas lições que eu vos estou a dar são lições que já estão incluídas nos manuais. Portanto, são lições que eu estou a ensinar destes manuais e são manuais que foram feitos, foram compilados por mim, com a ajuda de alguns irmãos da nossa igreja, o pastor Fabiano, que ajudou muito na compilação destes manuais. E são manuais que realmente vão fazer a diferença na tua vida, em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém? Então, bem-vindos a todos. Bem-vinda Patrícia Sena, bem-vinda. Maria, bem-vinda também. Um beijinho grande ao Henrique, aos meninos. Bem-vindos a todos os irmãos que me veem de Portugal, que
que me veem de Angola. Um beijo muito grande para Angola, para os meus irmãos em Angola que eu amo tanto. Um beijo grande também para os nossos irmãos de Santo Tomé e Príncipe, para os nossos irmãos no Brasil e para os nossos irmãos também na Costa Rica, a nossa igreja na Costa Rica, que Deus também a abençoe muito. E assim também como os nossos irmãos que estão em Inglaterra, o nosso irmão Ronaldo, Luís e muitos outros que estão lá em Inglaterra também acompanhando aqui a nossa escola de embaixadores. Então, Paulo, bem-vindo, um beijinho à Capitolina, em nome de Jesus. Irmã Neide também, um beijinho grande, um beijinho para o esposo, que Deus o abençoe também muito. Irmãos, beijinho a todos, estou muito feliz por todos os que estão a entrar. Partilha este vídeo, partilha esta ligação em direto com os teus contactos, porque, irmãos, a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. E aquilo que nós vamos fazer agora é estudar, é meditar, é aprender a palavra de Deus, em espírito e em verdade. Então eu te convido, meu querido, em nome de Jesus, a tu poderes partilhar este momento, está bem? Um beijinho também à Lilian, ao Charley, bem-vindo Charley, que Deus vos abençoe a todos em nome de Jesus. Amém? Vamos orar, penso que grande parte dos nossos irmãos já entrou e agora vamos então orar, vamos entregar ao Senhor este tempo de estudo, em que hoje vamos falar do jejum como exercício espiritual para que o poder de Deus se manifeste na nossa vida e através da nossa vida. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus, em nome de Jesus. Vamos orar então. Amém. Paizinho, é no nome de Jesus que eu quero agora, Senhor, entrar na Tua presença, com ações de graças, Deus, pela oportunidade que nós temos de poder estar em direto, de poder estar online, poder estar a transmitir a Tua palavra, Senhor, com qualidade, Senhor. Ó Deus, de uma forma capaz, próxima, ó Deus, e para todo o mundo, Senhor. Muito obrigado porque desta forma eu posso aqui na minha casa poder, Senhor, ministrar para os meus irmãos que estão tão longe, a tantos milhares de quilómetros aqui da minha casa, mas que através, Senhor, das novas tecnologias, ó Deus, Tu nos permites usá-las para o Teu serviço. E eu peço que Tu abençoes esta transmissão, que abençoes esta escola de embaixadores online, Senhor, que muitas pessoas possam ser alcançadas através da Tua palavra, Senhor, que não seja eu a falar, mas que sejas Tu a falar através de mim, Senhor, que em nome de Jesus, a Tua autoridade, a Tua sabedoria sejam manifestas através da minha vida. Senhor, toca na vida dos meus irmãos, traz ensino, traz edificação, mas principalmente a Tua unção sobre cada um que me está a ver neste lugar, neste momento, nesta hora. Em nome de Jesus, nós oramos e Te agradecemos. Amém. Amém. E graças a Deus. Aleluia. Glória a Deus, irmãos. Então, vamos iniciar. Como eu já falei, hoje nós vamos falar sobre mais um exercício espiritual. Hoje vamos falar sobre o jejum. Ok, irmãos? Eu penso que todos já ouvimos falar de jejum. Muita coisa se fala sobre jejum. Há muita informação sobre jejum. Mas a pergunta que eu faço é: será que tudo aquilo que nós temos ouvido falar de jejum está na palavra de Deus? Será que é revelação de Deus? Então, nós hoje vamos estudar, vamos aprender e vamos receber da palavra de Deus aquilo que o Senhor nos quer ensinar sobre o jejum como um exercício espiritual que nós devemos exercitar, que nós devemos realizar para que o poder de Deus se manifeste na nossa vida. Amém? Então, eu queria começar a falar sobre o que é o jejum. Há muita gente que já ouviu falar de jejum, tem uma noção do que é jejum, mas na realidade o que é jejum? O jejum, irmãos, é a abstinência, ok, de alimentos para o corpo, mas também para a alma, e eu já vou explicar melhor isso, durante um determinado tempo, período de tempo, com o objetivo espiritual. Ok? Por exemplo, quando eu deixo de comer porque estou obeso, então eu não estou a fazer jejum, eu estou a fazer dieta. Ok? Eu estou-me a privar de alimento para poder melhorar a minha condição física, a minha saúde física. Agora, jejum é a abstinência, é o deixar de comer alimentos
tanto para o corpo como para a alma, ok? Durante um determinado tempo, com um objetivo espiritual. Se não há um objetivo espiritual, e nós hoje vamos falar sobre vários objetivos que o jejum tem, se não tiver um objetivo espiritual, então na realidade nós não estamos a fazer jejum, nós estamos a fazer apenas a abstinência de alimentos com motivações puramente físicas e até mesmo humanas, carnais, que não têm uma ligação espiritual. Ok? Então, jejum é privar a nossa carne, e carne na definição bíblica, que envolve tanto o corpo como a alma, ok? A nossa carne é privar a nossa carne para quê? Para poder desenvolver o nosso espírito, ok? Nós já vamos perceber a importância disso para que nós possamos edificar o nosso espírito e podermos realmente receber o melhor de Deus para a nossa vida, ok? Então, dentro desta base, ou sobre esta base de definição, a pergunta agora é o quando. Quando é que eu devo fazer jejum? Já vimos o que é o jejum, ok? Agora, quando é que eu devo fazer jejum? Biblicamente, de acordo com a palavra de Deus, quando é que alguém deverá realizar jejum, ou fazer um jejum? Irmãos, em primeiro lugar, a palavra de Deus nos diz, por exemplo, em Daniel, no capítulo 9, verso 3, a Bíblia diz-nos que Daniel, ele começou a confessar os seus pecados a Deus e os pecados do seu povo. Lembra-te que Daniel, ele estava no cativeiro da Babilónia, ele era hebreu, ele era israelita, ele era de Judá, mas Daniel, ele foi levado por Nabucodonosor para a Babilónia, ele estava cativo na Babilónia. E ele orou ao Senhor, ele aplicou o seu coração à oração e ao jejum para poder confessar os seus pecados. Então, em primeiro lugar, nós devemos jejuar quando nós queremos nos arrepender, quando nós queremos realmente clamar ao Senhor por perdão e por arrependimento. Sejam pelos nossos pecados, seja pelos pecados de outra pessoa, como diz a Bíblia, que se nós virmos o nosso irmão pecar, pecado que não seja para a morte, que se nós orarmos, o Senhor vai perdoar esse pecado. Então, nós podemos orar e jejuar também para que Deus possa perdoar até os pecados da nação, por exemplo. Nós temos vários exemplos na Bíblia de pessoas que oraram e jejuaram por causa do pecado da nação. O exemplo disso, por exemplo, está no livro de Jonas, quando Jonas pregou que Deus iria destruir a cidade de Nínive, e a Bíblia diz-nos que o rei, a autoridade de Nínive, assim como todos os habitantes e até os animais, jejuaram para que Deus pudesse perdoá-los e retirar deles a ira e o castigo que estava determinado. Então, nós, em primeiro lugar, devemos fazer jejum para nos arrepender. Um arrependimento verdadeiro e genuíno muitas vezes envolve o jejum, envolve esse quebrantamento, envolve essa entrega, tanto espiritual como física e emocional. Ok, irmãos? Em nome de Jesus. E como eu disse há pouco, irmãos, o jejum não é só físico, é também muito de alma. Por exemplo, o jejum não é só deixar de comer, mas também é, por exemplo, deixar de receber coisas que alimentam a minha alma. Por exemplo, a televisão, as redes sociais, por exemplo, coisas que me são prazerosas, relacionamento até com outros. Às vezes eu tenho que me isolar para estar a sós com Deus, e isso acaba por ser um jejum para a minha alma, porque eu deixo de me relacionar com outras pessoas. Então, o jejum, ele não é só físico, mas principalmente o jejum é algo que envolve a abstinência de alimentos físicos, das refeições que nós fazemos diariamente, ok? Mas o jejum também é um jejum relativamente à nossa alma, ok? E não te esqueças que a alma, ela tem uma grande parte que advém do nosso corpo, não é? A Bíblia diz-nos que a alma, ela não foi criada, ela surgiu pela ligação do espírito e do corpo. A Bíblia diz que Deus formou o homem do pó da terra, a parte física, a parte atômica do homem, molecular do homem. Deus criou do pó da terra e Deus soprou o espírito no homem. E a Bíblia diz que o homem se tornou alma vivente. Então, quando o espírito entrou no corpo, a alma aparece. Então, a alma, ela tem muita ligação ao corpo.
e também ao espírito, mas muita ligação ao corpo. Ela, na realidade, é a sede da nossa personalidade, da nossa vontade. Por isso é que muitas vezes a Bíblia diz-nos que nós temos que escolher o espírito em detrimento da carne, porque essa escolha é feita na nossa alma, ok? Mas amém, vamos avançar, e aquilo que eu te quero dizer é que o jejum, ele envolve esse arrependimento, e deve ser feito quando eu quero me arrepender. E esse arrependimento, ele também envolve uma abstinência da nossa alma, quando nós nos isolamos e nos focamos em Deus e na presença de Deus. Outro momento em que nós devemos fazer jejum é quando nós necessitamos de direção na nossa vida ou revelação de Deus para fazer alguma coisa. Por exemplo, Daniel, que eu falei há pouco no capítulo 9, também é um bom exemplo, no capítulo 10, por exemplo, de alguém que jejuou durante 21 dias, ok? Para quê? Para que Deus lhe desse direção e revelação daquilo que iria acontecer com o povo de Israel. Daniel queria saber o que Deus tinha para o seu povo e Daniel jejuou para que Deus lhe revelasse. Então muitas vezes nós precisamos de direção na nossa vida. Por exemplo, queremos abrir um negócio, queremos mudar de país, queremos, por exemplo, tomar alguma decisão importante, até a nível do nosso ministério. Precisamos de jejuar, porque o jejum, ele vai nos ajudar no ouvir, no entender a vontade de Deus para a nossa vida, ok? Outro momento em que nós devemos jejuar é quando nós estamos perante ameaças. A palavra de Deus fala-nos de Josafá. Josafá foi um grande homem de Deus, e se quiseres podes ler em 2 Crónicas, no capítulo 20, a história de Josafá. E a Bíblia diz que Josafá recebeu uma ameaça dos seus inimigos. Os inimigos se juntaram para atacar Josafá, para atacar Judá. E a Bíblia diz-nos que Josafá orou e determinou um jejum nacional para que Deus agisse em favor deles e contra os seus inimigos. E a palavra de Deus diz que Deus os livrou e eles nem tiveram que lutar, porque Deus, ele destruiu os inimigos, colocando-os uns contra os outros, ao ponto de Judá ter sido preservado sem ter que levantar a sua espada. Então, quando estamos perante uma ameaça, quando estamos perante, por exemplo, uma situação em que um problema, uma situação, digamos assim, alguém que está a tentar contra a nossa vida, uma perseguição a nível do nosso trabalho, a nível da nossa vida secular, muitas vezes, irmãos, é o tempo de nós jejuarmos. Para que Deus possa, assim como Ele ajudou Josafá, assim como Ele estendeu a mão e livrou Josafá, que Deus também te possa livrar a ti, ok? Outro momento é durante aflições. Para além das ameaças, muitas vezes nós passamos por aflições. E aflições podem ser situações difíceis, situações que roubam a nossa paz, que podem ser, por exemplo, uma doença, pode ser, por exemplo, a perda do ente querido, pode ser um problema a nível da nossa família, problema de relacionamento, às vezes um problema com o nosso cônjuge, o nosso marido, a nossa esposa, um problema com o nosso filho, uma aflição, ou até mesmo uma calamidade, que é um problema em que já não só está confinado a nós e à nossa família, mas à própria nação ou até próprio planeta, como nós hoje estamos a viver esta calamidade que é a pandemia pelo coronavírus, ou pelo Covid-19, como hoje se fala em termos de nome técnico. Então, essa calamidade, quando estamos perante uma aflição, uma calamidade, nós também devemos jejuar. Por exemplo, a Bíblia fala-nos de Esther. Esther era uma rainha casada com um rei muito poderoso, e esse rei, por causa de uma influência de um homem maligno chamado Amã, a Bíblia diz que o rei fez um decreto para que todos os judeus fossem mortos. E a Bíblia diz-nos que Esther, quando teve conhecimento desta situação, Esther, ela jejuou e ela se preparou, através do jejum, para que o coração do rei pudesse ser demovido dessa intenção de matar o povo de Israel. Então, Esther jejuou quando viu a destruição iminente sobre o seu povo. Ok?
Por exemplo, que isso está, por exemplo, em Esther, no livro de Esther, no capítulo 4, verso 16, fala exatamente de Esther a convocar a nação para o jejum e para a oração. Por exemplo, há outro exemplo muito interessante do rei Davi. O rei Davi, ele teve um relacionamento com Batseba, um relacionamento que não agradou a Deus, um relacionamento de adultério, de homicídio, e fruto desse relacionamento, Batseba engravidou. E a Bíblia diz-nos que quando o bebê nasceu doente, muito doente. E a Bíblia diz-nos que Davi, ele orou ao Senhor, ele jejuou durante 7 dias para que Deus pudesse salvar a vida do seu filho. Então, quando nós estamos perante uma aflição, quando nós já não podemos fazer mais nada, quando muitas vezes tudo o que é possível ao homem fazer já foi feito, muitas vezes nós temos que jejuar para que Deus possa realmente intervir na situação que nós estamos a viver, ok? Então, quando é que nós podemos ou devemos fazer mais jejum? Por exemplo, na preparação espiritual, na nossa capacitação espiritual, quando nós nos estamos a preparar, por exemplo, para realizar uma viagem missionária ou para iniciar o ministério pastoral ou qualquer outro ministério que está descrito na Palavra de Deus. Quando nós estamos, por exemplo, a nos preparar no seminário, na escola bíblica, para poder preparar e servir ao Senhor e ouvir Deus, muitas vezes esse momento, esse tempo de preparação, de capacitação, também é um tempo onde o jejum faz todo o sentido. E um exemplo disso é o próprio Jesus. A Bíblia diz que Jesus, antes de iniciar o seu ministério na terra, Jesus teve o cuidado de fazer jejum e de jejuar 40 dias e 40 noites. Lembras-te lá em Mateus, no capítulo 4, e Lucas, capítulo 4, diz que Jesus, depois de ser batizado por João Batista, depois de ter também descido o Espírito Santo com poder sobre Jesus, o que é que Jesus fez? Jesus, antes de iniciar o seu ministério, Jesus teve um período de jejum. Então, também é importante nós termos esse cuidado de, antes de nós nos prepararmos, ou mesmo durante o tempo da nossa preparação espiritual, podermos jejuar. Ok? E outro motivo que eu queria partilhar, o último motivo que eu queria partilhar, o último quando, é quando nós estamos em guerra espiritual. Ok? Quando estamos numa situação em que estamos em confronto direto com Satanás ou com os seus demónios, e que pode ser, por exemplo, um momento em que nós estamos a interceder, tiramos um tempo a interceder, ou um momento em que o inimigo está-nos a atacar. O apóstolo Paulo fala-nos em Efésios capítulo 6 para nós resistirmos no dia mau, o dia mau em que o diabo se levanta para nos fazer tropeçar, para nos fazer cair nas suas astutas ciladas, como diz lá em Efésios capítulo 6, no verso 10. Então, nesse momento em que nós estamos em guerra espiritual, e essa guerra espiritual pode se manifestar na tua família, no teu emprego, na tua saúde, na tua igreja, em vários aspectos, quando nós discernimos que estamos em guerra espiritual, então nós também devemos fazer jejum. O jejum também é importante ser realizado quando estamos em guerra espiritual. Outro exemplo disso é o próprio Jesus. Não é? Jesus, a Bíblia diz que quando ele estava a ser tentado, ele estava em jejum, ele já estava fraco e o diabo aproveitou isso para tentar Jesus. Mas a Bíblia diz que Jesus continuou em jejum. Ele não quebrou o jejum durante todo o tempo que o diabo tentou. Isso mostra o quê? Que muitas vezes, quando nós estamos em luta contra Satanás, nós devemos jejuar, porque isso vai nos ajudar, como nós já vamos ver, vai nos ajudar a poder vencer Satanás e a poder ser bem-sucedidos em tudo aquilo que nós fazemos. Repara que só quando o diabo ausentou-se de Jesus, diz lá em Lucas 4, é que os anjos desceram e serviram Jesus. Então, Jesus, durante todo o seu tempo de preparação e também de guerra espiritual, Jesus, ele jejuou, ok? Então, este é o quando. Quando é que devemos jejuar? Porque há muita gente que não sabe quando é que há de jejuar, sabe que o jejum é algo que faz parte da vida cristã, sabe que é um exercício espiritual, mas muitas vezes não sabe quando é que deve jejuar. Então, eu partilhei aqui convosco, por causa do tempo não temos como alongarmos mais, mas estes são os principais, a meu ver, os principais motivos de quando é que devemos jejuar, ok? Agora, vamos ver porquê
que devemos jejuar. Ok? Já vimos o quando, agora vamos ver o porquê. Irmãos, eu faço uma pergunta. Porquê que todos estes que nós falámos agora, Esther, Daniel, o Senhor Jesus, Josafá, etc., porquê que todos eles recorreram ao jejum quando estavam aflitos, ameaçados, necessitados, arrependidos? Porquê que eles recorreram ao jejum? Irmãos, a resposta é simples. Eles recorreram ao jejum porque o jejum produz resultados. O jejum, de facto, é um exercício espiritual que Deus Ele nos ensina na sua Santa Palavra e é algo que, de facto, produz resultados. Há muitos testemunhos, irmãos, de pessoas que jejuaram e que alcançaram grandes milagres e grande mover de Deus para si, para a sua família e até para a sua nação. A Bíblia está repleta de exemplos, mas hoje, nos dias de hoje, muitos milagres Deus opera também quando nós estamos a buscá-lo em jejum e oração. Ok? Então, o porquê do jejum está muito relacionado com os resultados dele. Nós jejuamos porque realmente o jejum funciona e ele é um exercício que realmente produz mudança, transformação na nossa vida. Ok? Então, quais são os resultados do jejum nas nossas vidas? Ok? Porquê que eu devo fazer jejum? Então, em primeiro lugar, e o motivo principal, está lá em Mateus capítulo 6. Em Mateus capítulo 6, se tu quiseres poderás abrir, Mateus 6, 16 a 18, diz assim: E quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram os seus rostos, para que aos homens pareça que estão a jejuar. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Tu, porém, quando jejuares, olha bem, Jesus está a dizer a nós, tu, porém, quando jejuares, unge a tua cabeça, isto é, lava o teu cabelo, ok? Lava o teu rosto, ok? Não tenhas um aspecto de desleixo, ok? Para não pareceres aos homens que estás a jejuar, ok? Mas a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vê em secreto, te recompensará publicamente. Então Jesus ele está aqui a dizer que o principal porquê do jejum, o principal motivo do jejum e resultado do jejum é Deus. Nós não jejuamos por causa dos homens. E Jesus está a dizer que haviam pessoas que jejuavam por causa dos homens, para atrair os homens, para atrair o louvor dos homens, para atrair, digamos assim, o respeito dos homens. Mas Deus, o Senhor Jesus está a nos ensinar que o jejum é para Deus, é por Deus que nós fazemos o jejum. E Ele diz mais, e diz que se nós o fizermos em secreto, não para os homens, mas para Deus, que Deus vê, que Deus nos recompensa. Então, o primeiro porquê, o principal porquê do jejum é porque isso atrai a presença de Deus, porque faz com que Deus, os olhos de Deus, possam se virar para ti e faz com que Ele também te recompense, isto é, que Ele ouça e responda ao teu clamor, à tua petição, tal como Ele fez com Daniel, como Ele fez com Esther, com Josafá, com o próprio Senhor Jesus e com muitos outros heróis da fé. Então, o que eu quero dizer, irmãos, é que o primeiro motivo, o primeiro resultado que o jejum dá é que nos faz entrar na presença de Deus, é que nos faz ficar mais perto de Deus. Entendes? Por isso é que Ele diz para nós irmos para o secreto. Para quê? Para estarmos com Deus. Então, irmãos, o jejum não é para os homens. O jejum, ele é feito para atrair a presença de Deus. Então, meus queridos, o ideal é quando nós estivermos a fazer jejum, nós não dizermos a ninguém que estamos a fazer jejum. Porquê, irmãos? Porque é algo entre nós e Deus. Ok? Glória a Deus. Então, o segundo porquê do jejum, porquê devemos fazer jejum, ok? Que está relacionado também com um resultado, é que o jejum ele produz eficácia na nossa oração. Ela aumenta a nossa fé, ok? Eu vou ler um texto para tu entenderes isto que eu estou a dizer. Em Mateus, no capítulo 17,
no verso 19 a 21, a mesma passagem de Marcos capítulo 9, 19 a 20, mas eu vou ler Mateus, diz assim: Então os discípulos, aproximando-se de Jesus em particular, disseram: Por que não podemos nós expulsar aquele demónio? E Jesus lhes disse: Por causa da vossa pouca fé. Ok? Repara bem, eles não conseguiram expulsar o demónio, eles tentaram, mas não conseguiram. Tiveram que levar o endemoniado a Jesus porque eles não conseguiram expulsar o demónio. E Jesus diz que a razão era a pouca fé que eles tinham, ou a fé fraca que eles tinham. Mas agora vê o que é que ele diz a seguir. Ele diz assim: Porque em verdade vos digo, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. Agora vê o verso 21. Mas esta casta de demónios não se expulsa, senão pela oração e pelo jejum. Então, irmãos, o que é que nós entendemos aqui nas palavras de Jesus? Entendemos que o problema deles era a fé. Mas entendemos que o jejum, ele vai ajudar a tua fé a crescer, a se aperfeiçoar, para que tu possas realmente exercer o poder de Deus, o poder da ressurreição na tua vida e através da tua vida. Então, em segundo lugar, nós devemos jejuar porque o jejum melhora a nossa oração. Ela fortalece a nossa oração, aumentando a nossa fé. Ok? Então é algo também muito importante. Em terceiro lugar, o terceiro porquê é porque o jejum também fortalece o nosso espírito e enfraquece a nossa carne. Agora ouve-me bem com atenção, porque isto que eu vou dizer agora é muito importante. Ok? O jejum, ele enfraquece a minha carne e ele fortalece o meu espírito. Ok? Eu vou ler aqui um texto da Palavra de Deus para tu entenderes porquê. Em Gálatas, capítulo 5, no verso 16 ao verso 21, o apóstolo Paulo está a ensinar algo muito importante e eu vou ler para vocês. Diz assim: Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Porque a carne cobiça, milita, luta contra o espírito. E o espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro para que não façais o que quereis. Lá está. A tua alma, que é a sede da tua vontade, das tuas emoções e da tua mente, do teu intelecto, do teu raciocínio, é o teu poder de decisão e que está no meio do teu ser. Tens o espírito, a alma e o corpo. Repara, a Bíblia diz que o espírito e o corpo lutam entre si, ok? Para quê? Para que tu, a tua alma, não faça o que quer. Então, irmãos, vamos ao verso 18. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis mais debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, imolações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais, diz o apóstolo Paulo, eu vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Então, irmãos, o que é que nós entendemos aqui? Entendemos, irmãos, que o jejum, ele vai nos ajudar nessa luta contra a carne. Para que o espírito possa, digamos, se elevar acima dos desejos da carne e das obras da carne. Deixa-me te contar uma ilustração, uma história que eu ouvi e que mostra exatamente o que eu te quero dizer. Conta-se que lá no Polo Norte, lá na terra dos esquimós, havia um esquimó que tinha 2 cães. Aqueles cães parecem lobos, aqueles chamados huskies. Aqueles cães muito bonitos, de olho claro. Ele tinha 2 cães. E os esquimós têm uma tradição cultural que é a luta de cães. E aquele esquimó, ele era alguém que tinha 2 cães e que participava nessas lutas de cães onde havia apostas.
e onde, de alguma forma, havia as tais festividades lá dos esquimós. E um dia, esse esquimó, ele foi questionado por uma das pessoas porque é que ele sempre sabia qual era o cão que iria ganhar. Porquê? Porque antes da luta havia as apostas e ele, depois das apostas feitas, ele dizia, antes da luta, quem vai ganhar, o cão que vai ganhar é o cão, por exemplo, imagina, o cão cinzento. E o cão malhado vai perder, por exemplo. Então, ele sempre sabia, até que alguém lhe perguntou e disse, peço imensa desculpa, porque é que você sempre sabe qual é o cão que vai ganhar? Umas vezes você diz que é o malhado e o malhado ganha. Outras vezes diz, hoje vai ser o cinzento que vai ganhar e o cinzento ganha. E sabes qual foi a resposta do esquimó para aquele homem? Ele disse, eu vou-te contar o meu segredo. O meu segredo é muito simples. O cão que eu alimento durante o dia, ele, à noite, na luta, ganha aquele que eu não alimento durante o dia. O cão que passa fome durante o dia, ele perde. Porquê? Porque ele está fraco. Visivelmente ele não está fraco, mas interiormente ele está fraco. Irmãos, esta história, ela mostra-nos exatamente que o nosso espírito e a nossa carne podem ser comparados a estes dois cães. O cão que passar fome é o cão que vai perder. Então o jejum é exatamente isso. É quando eu sujeito o meu corpo a uma privação. Para quê? Para que o meu espírito possa ter mais força e vencer a carne e, obviamente, crucificar a carne, anulando todas estas obras que eu li há pouco, as quais nos reprovam na hora de entrarmos no reino dos céus. Amém, meus queridos? Então, em segundo lugar, fortalece o nosso espírito. Okay? Terceiro lugar, perdão, fortalece o nosso espírito e enfraquece a nossa carne. Ok? Então, em quarto lugar, quarto porquê, nós devemos jejuar porque o jejum ele também tem a capacidade de revelar o nosso estado espiritual, a nossa realidade espiritual. Sabes, o jejum, ele revela os nossos problemas espirituais, as nossas fraquezas espirituais, as nossas debilidades. Por exemplo, se nós temos alguma daquelas coisas que eu li há pouco, aquela lista que está lá em Gálatas 5, se nós temos alguma daquelas coisas, quando nós jejuamos, aquilo vai se revelar, aquilo vai, de alguma forma, ser identificado com mais facilidade na nossa vida. Porque nós estamos a fazer o quê? Nós estamos a atentar contra a carne e a obra da carne, ela vai se manifestar, ela vai ficar incomodada. Então, irmãos, é muito importante nós entendermos que os nossos problemas espirituais, as obras da carne que eventualmente ainda existam na nossa vida, elas, através do jejum, vão se manifestar. Ok? Eu vou-te dar um exemplo, por exemplo, na Bíblia, de alguém, lá em Gênesis, que estava em jejum já durante algumas horas. Não foi dias, foi horas. E por ele estar em jejum, ele acabou por revelar deficiências no seu coração, do seu espírito, até da sua relação com Deus. Ok? Então, em Gênesis, se tu puderes abrir, abre Gênesis 25, no capítulo 25, 29, verso 29 a 34, diz assim a palavra do Senhor. E Jacó fez um guisado, cozinhou um guisado, e veio Esaú, irmão de Jacó, do campo, e ele estava cansado. E disse a Esaú a Jacó, deixa-me, peço-te, comer desse guisado vermelho, porque estou cansado, estou desfalecido. Por isso ele se chamou Edom. Edom significa vermelho. Então disse Jacó, vende-me hoje a tua primogenitura, o direito de ser o filho mais velho. Naquela altura, o filho mais velho, ele era muito mais importante que os outros filhos. Ele era o herdeiro de tudo o que era do seu pai. E mais do que isso, da bênção de Deus na sua vida. Ok? Então Jacó disse, ok, eu dou-te o meu guisado se tu me venderes, em troca do guisado, a mim a tua primogenitura. Porque Esaú era o mais velho.
ok? Verso 33, ou melhor, 32. E disse Esaú, vem bem a resposta de Esaú. E disse Esaú, eis que estou a ponto de morrer. Coitadinho do Esaú. O Esaú já estava com tanta fome que ele já estava a ponto de morrer, diz ele. Para que me servirá a primogenitura, disse ele. Então disse Jacó, jura-me hoje. E jurou e vendeu-lhe a sua primogenitura. E Jacó deu pão a Esaú e o guisado de lentilhas vermelho, e ele comeu e bebeu e levantou-se e saiu, e assim desprezou Esaú a sua primogenitura. Ok? Irmãos, porquê que eu estou a ler esta passagem? Irmãos, porque há pessoas que basta apenas algumas horas de jejum para que as suas deficiências, debilidades de caráter, de personalidade, até espirituais, se manifesta. E a palavra de Deus nos diz que o jejum faz morrer a nossa carne. Eu já expliquei isso. O jejum, ele crucifica a nossa carne, ele nega os desejos da nossa carne, mas ele revela as nossas fraquezas. Ele revela a concupiscência da minha carne. Ele revela, por exemplo, se a razão porque eu não tenho vontade de ler a Bíblia, de orar, de buscar a presença de Deus, ele revela qual a razão que está por trás disso. Porque às vezes pode ser, e seguramente será, uma concupiscência da carne, uma obra da carne. Entendes, meu querido? Mas muitas vezes nós não temos consciência. E o jejum nos ajuda a ter essa consciência. Ok? Olha o que é que a Bíblia diz em Hebreus, capítulo 12, verso 6. Aqui o escritor aos Hebreus volta a falar de Esaú para nos dizer exatamente isto. Olha o que é que ele diz. Hebreus 12, 6. E ninguém seja devasso, nem profano, como Esaú, que por uma refeição vendeu o seu direito de primogenitura. Então, aqui o escritor aos Hebreus revela um pouco mais o coração oculto de Esaú. A Bíblia diz-nos que por causa daquele jejum que ele fez, entre aspas, por causa daquela ação de morte ao seu corpo, ele revelou ser o quê? Devasso e profano. E o devasso e profano são dois pecados do nosso espírito. São duas fraquezas espirituais. Ok, meu querido? Entendeste? Então, a privação da comida revelou que Esaú era devasso e profano. Irmãos, o jejum, ele revela a nossa realidade espiritual. Mas ouve bem o que eu te vou dizer agora. O jejum, ele revela a realidade espiritual. Amém? Mas, combinado com a oração, o jejum muda a nossa realidade espiritual. Ele nos transforma, Ele nos aperfeiçoa, Ele nos purifica da nossa concupiscência e das obras da carne na nossa vida. Então repara, o jejum não só revela, não só manifesta, mas o jejum combinado com a oração tem a capacidade de transformar o nosso caráter, a nossa revelação de Deus, a nossa intimidade com Deus e a consciência das nossas fraquezas, das nossas debilidades. Então, meus queridos, o jejum é um exercício muito importante para o nosso crescimento espiritual. E muitas pessoas não sabem disso. Muitas pessoas fazem jejum por tradição ou para receber alguma coisa de Deus. Não, meu querido. O jejum, principalmente, ele vai ter uma ação em ti. Ele vai te transformar, revelando o teu pecado e transformando através de uma consagração total aos pés do Senhor. Amém, meus queridos? Então, é muito importante isto. Vou-te dar um exemplo do carvão e do diamante, ok? Carvão. Carvão é, por exemplo, a grafite, aquilo que nós temos nos lápis de escrever. O carvão também é aquilo que nós colocamos nas lareiras ou nas churrasqueiras para poder fazer a comida ou nos aquecer. O carvão, a composição química do carvão são moléculas de carbono. Ok? Moléculas de carbono. Agora, o interessante é que quimicamente o carvão tem a mesma composição química que o diamante.
Ambos são constituídos por moléculas de carbono. Ok? Agora, qual é a grande diferença do carvão e do diamante? Para além do valor, para além da beleza, da utilidade e de muitos outros aspectos, qual é a grande diferença do carvão e do diamante? O carvão e o diamante, eles diferem. Sabes porquê? Porque o diamante, antes de ser diamante, ele era um pedaço de carvão, mas que foi sujeito a 3 coisas. A uma grande pressão, durante muito tempo e a altas temperaturas. Então, o que transforma o carvão em diamante é a pressão durante muito tempo a altas temperaturas. Irmãos, o jejum acaba por ser, espiritualmente falando, acaba por ser esse exercício espiritual voluntário, porque o jejum, ele é algo voluntário, é um exercício espiritual voluntário que gera em ti essa pressão durante um determinado tempo, aumentando o quê? A tua temperatura emocional. Repara, quando tu estás a fazer jejum, quando tu estás a jejuar, é verdade ou não é verdade que tu ficas mais ansioso, ficas mais nervoso, ficas mais sensível, ficas mais impaciente. Então, quando nós estamos a jejuar, e o jejum é uma pressão que nós estamos a gerar em nós, durante um determinado tempo, a temperatura emocional, a temperatura da alma, ela eleva-se. E é exatamente a pressão, o tempo e a temperatura que fazem que tu te transformes num diamante aos olhos de Deus. Amém, meus queridos? Então deixa-me dizer, quanto mais jejum nós fizermos desta forma, mais lapidados nós vamos ser por Deus e mais usados por Deus seremos para revelar a glória, a luz, a beleza, o valor de Deus na nossa vida. Glória a Deus. Amém, irmãos? Glória a Deus. O jejum, irmão, é um exercício muito importante. É tremendo. Em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Amém? Então, nós já estamos a ver os porquês. Porquê que eu devo fazer jejum? Outro porquê é que o jejum, ele também quebra o nosso orgulho, o nosso ego e a nossa independência. Ok? Então, o jejum, ele mostra a Deus a nossa incapacidade e a nossa total dependência de Deus. Quando eu jejuo, eu estou a dizer a Deus assim: olha, Deus, eu não consigo fazer mais nada. Senhor, eu já tentei tudo. Eu entrego agora nas tuas mãos toda a minha vida. Até a minha sobrevivência, até a minha saúde, eu entrego nas tuas mãos. Então, irmãos, por exemplo, Davi, quando há pouco eu falei que Davi jejuou para que o filho dele não morresse, Davi, irmãos, a Bíblia diz que ele jejuou para mostrar a Deus que ele não podia fazer nada. Ele não era digno, porque aquela criança era fruto do pecado dele com Batseba. O fruto do quê? Da obra da carne, do adultério e do homicídio. 2 das obras da carne que nós falámos há pouco. Mas Davi jejuou para dizer a Deus que ele não podia fazer nada, mas que ele entregava toda a sua vida nas mãos do Senhor. Amém, meus queridos? Então Davi jejuou pelo seu filho, para que Deus salvasse o seu filho. Porque Davi reconheceu que ele tinha pecado, mas ele estava a clamar que Deus pudesse ter misericórdia daquela criança. Irmãos, talvez tu hoje estejas diante de uma situação difícil. Deixa-me falar para ti agora, meu irmão. Estás-me a ver agora aí em casa. Ouve-me com atenção. Talvez tu estejas a passar hoje uma situação difícil. Uma situação, se calhar, até com o teu filho. Ou com o teu pai. Ou uma situação com o teu marido, com a tua esposa. Uma situação no teu casamento, irmãos. No teu casamento. Uma situação, se calhar, no teu relacionamento com alguém da tua família. Deixa-me dizer uma coisa, irmãos. Tu deves jejuar.
Se tu estás a passar por isso, tal como Davi, tu deves jejuar. E eu creio que Deus vai te ouvir e que tu vais ser transformado através desse jejum diante do Senhor. Aleluia. Amém, irmãos? E por último lugar, o último porquê que eu queria falar convosco é que o jejum, ele também nos ajuda, o resultado do jejum na nossa vida é que nos ajuda a ouvir e a obedecer a Deus. Sabes que ouvir Deus é uma coisa, obedecer a Deus é outra. Às vezes ouvir Deus não depende de nós, porque Deus, ele fala através do seu profeta, fala através do pastor, fala através da escola de embaixadores. Mas às vezes o ouvir Deus é fácil. O problema é obedecer a Deus. Agora, o jejum, ele não só te ajuda a ouvir claramente Deus, mas ele também te ajuda a obedecer a Deus. Porquê? Porque a tua carne está crucificada, está a ser negada. Então o teu espírito, ele tem muito mais força e muito mais autoridade sobre a tua alma para que tu possas caminhar em direção à vontade de Deus. Em Atos capítulo 13, verso 2, fala-nos, dá-nos um exemplo disto que eu estou a falar. Atos 13, 2 diz assim: e servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo, ou Paulo, para a obra a que os tenho chamado. Repara, Deus falou, Deus orientou e eles obedeceram porque eles estavam servindo a Deus e a jejuar. Então o jejum, irmão, quando nós estamos a jejuar e a ler a Bíblia, sabes, parece que nós entendemos a palavra de uma forma que nós nunca entendemos. Há coisas que nós nunca entendemos e quando estamos em jejum, parece que os nossos olhos espirituais se abrem. Quando nós estamos a orar em jejum, parece, irmãos, que o nosso fervor, a nossa intimidade com Deus, a nossa capacidade de ouvir Deus, ela fica muito maior. Então, irmãos, porquê que eu devo jejuar? Por todas estas razões que eu agora falei e muitas outras, mas estas, a meu ver, elas são as principais. Então, se tu queres algum destes resultados, então o conselho que eu te dou: introduz o jejum na tua vida. Introduz o jejum na tua prática. Não digo diariamente, mas procura desenvolver mensalmente o jejum para que tu consigas realmente exercitar o teu espírito. Em nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Então, fazer aqui o ponto da situação. Nós já vimos o quando, ou melhor, já vimos o que é o jejum, já vimos o que é, já vimos o quando eu devo jejuar, já vimos o porquê que eu devo jejuar e agora, obviamente, vamos ver o como devo jejuar. Alguns irmãos, calhar, estão-se a perguntar: pastor, o tempo está a passar e eu agora quero saber como é que eu devo então jejuar à luz da palavra de Deus. Então, como fazer jejum à luz da palavra de Deus? Irmãos, vou ser muito prático e muito objetivo. Primeiro, não devemos jejuar realizando atividades seculares. Por exemplo, se tu queres jejuar para que tudo isto que eu estou a falar aconteça, irmão, então o ideal é tu tirares um tempo para tu poderes jejuar. Ok? Obviamente é possível tu jejuares enquanto estás a trabalhar ou enquanto estás a estudar. Mas o ideal é tu poderes jejuar durante um tempo específico em que tu não estás envolvido com nada secular. Para que tu possas estar focado nas coisas de Deus. Foi assim que as pessoas que eu falei há pouco jejuaram e eu creio que é dessa forma que nós devemos jejuar. Ok? Segundo, escolher um lugar próprio e adequado. Ok? É muito importante não só o momento da tua vida, mas também o local. O lugar onde tu vais estar a jejuar é muito importante. É importante o lugar em que tu consigas ficar a sós com Deus. Amém, irmãos? A sós com Deus. Então é muito importante isso. E fazer jejum, por exemplo, com filhos perto, com esposa perto, com marido perto, irmão, não é fácil. Não é fácil. Porquê? Porque obviamente que nós, não é? A nossa família tem necessidades e nós, obviamente, temos que suprir as necessidades deles. Então, se nós queremos jejuar, nós precisamos então de escolher um lugar apropriado para ficar a sós com Deus.
Terceiro lugar, acompanhado de leitura da palavra e de oração. Eu já falei há pouco que o jejum por si só, ele vai revelar. Mas o que eu quero não é só revelar, eu quero é ser transformado. Eu quero é que Deus faça um milagre na minha vida. Então eu preciso de acompanhar o meu jejum com a palavra de Deus e com a oração. Quarto lugar, escolher o tipo e a duração de jejum mais adequado à tua realidade, à minha realidade, à nossa realidade. Então, neste sentido, vamos falar agora rapidamente sobre os tipos de jejum e a duração de jejum. Então, em relação aos tipos de jejum, existem alguns tipos de jejum. Eu vou falar aqui dos principais. Primeiro, o jejum que nós chamamos normal. O jejum normal é o jejum em que eu me abstenho de alimentos e também de alimentos da alma, como a televisão, as redes sociais, os divertimentos, etc. Portanto, mas eu continuo a beber água. Portanto, o jejum normal é um jejum que inclui água, ok? A água deve ser algo que deve ser ingerido durante todo o tempo de jejum, ok? É muito importante nós, neste tipo de jejum normal, não abdicarmos da água, ok? A água é muito importante para também mantermos a nossa condição física, ok? E a nossa saúde também, dos nossos rins, o bom funcionamento dos nossos órgãos. Jejum normal. O segundo jejum é o jejum que nós chamamos de parcial. E a palavra de Deus fala dele. Jejum parcial. Jejum parcial é quando não todos os alimentos, mas alguns alimentos apenas, são retirados da nossa alimentação. Por exemplo, o jejum parcial foi o jejum que Daniel e os seus amigos, Sadraque, Mesaque e Abdenego, fizeram lá na Babilónia, quando eles foram escolhidos para poder servir ao rei. Eles, para não se contaminarem com as comidas do rei, que eram consagradas aos ídolos da Babilónia, eles disseram que não iriam comer nem vinho, nem carne, nem a comida que o rei comia. Então o que é que eles iam comer? Naquele caso, eles comiam legumes, verduras, ok? Porque era aquilo que o rei não comia. Então eles quiseram se alimentar daquilo que o rei não comia e não comer o que o rei comia. E a palavra de Deus diz que eles fizeram esse jejum parcial e eles ficaram mais fortes, saudáveis e mais inteligentes e sábios do que todos os outros que estavam a comer a comida do rei. Ok? Outro tipo de jejum é o jejum absoluto. Agora ouve-me com atenção. É bíblico? É. O jejum absoluto. O que é o jejum absoluto? É um jejum completo. Até incluindo não tem água. É um jejum em que nós pura e simplesmente não comemos nem bebemos. Agora, esse jejum absoluto, ele deve ser realizado debaixo da direção de Deus e deve ser feito durante pouco tempo, ok? Porque para não comprometer o nosso corpo, que é o templo do Espírito Santo, ok? Entenderam? Então, jejum absoluto é um jejum sem nada, é bíblico. Há vários casos de pessoas que fizeram um dia de jejum completo, 2 dias, até 3 dias de jejum completo. Mas mais do que isso, não há evidência bíblica de alguém ter feito jejum mais do que 3 dias completo. Só há 2 casos na Bíblia. O primeiro, Moisés, no monte, durante 40 dias e 40 noites. Mas repara, Moisés estava perante a glória de Deus, irmãos. Então, Moisés é um caso especial. Ele não comeu nem bebeu, mas a glória de Deus estava nele. Ao ponto de ele descer do monte e ele brilhar, resplandecer durante vários dias por causa da glória estar nele, estar incutida nas células, nos átomos dele. Ok? O outro caso é Jesus. Embora a Bíblia não diz que ele não bebeu, diz só que ele não comeu, mas nós acreditamos também que provavelmente Jesus não bebeu nem comeu, porque no deserto geralmente não há água, não é? Agora, mesmo que tenha sido, estamos a falar de Jesus e estamos a falar, não é, de que ele recebeu o Espírito Santo pouco antes desse jejum. Então, assim como Moisés, Jesus estava cheio da glória de Deus. Okay? Ele próprio é a manifestação visível da plenitude da glória de Deus. Ok, meus queridos? Então, é bíblico, mas temos que ter alguns cuidados relativamente ao jejum absoluto. E por último, o jejum coletivo,
que pode ser parcial, normal ou absoluto, mas é um jejum que é proclamado para a igreja, para a nação, para o mundo, é o que for. Estão a entender, irmãos? Então o exemplo disso é Jonas, capítulo 3, versos 5 a 7, em que a própria cidade de Nínive declarou um jejum coletivo. Até os animais não comeram durante o jejum. Ok? Então, nós já vimos os tipos de jejum. Vamos avançar agora para a duração do jejum. Então, irmãos, a duração do jejum é muito variável e tu próprio é que deves escolher, assim como o tipo de jejum, tu deves escolher também a duração do jejum debaixo da direção de Deus e também dentro daquilo que é o teu objetivo com o jejum. Ok? Por exemplo, para perdão de pecados, a Bíblia fala-nos em Levítico que há o dia da expiação, o Yom Kippur, o dia do arrependimento, que é um dia em que os judeus fazem um jejum completo durante todo o dia. Então, é para quê? Para perdão dos pecados, para arrependimento. É o jejum de um dia. Por exemplo, a Bíblia fala do jejum de 3 dias, o jejum de Esther, que é um jejum para livramento. Ok? Então, é um jejum também de 3 dias. Há um jejum de 7 dias, por exemplo, que Davi ele fez pelo seu filho, um jejum para que Deus intervisse naquela situação, curando aquela criança. Ou, por exemplo, o jejum também que foi feito por Saul, pelo rei Saul, para que Deus mudasse a realidade do coração de Saul. Então é um jejum de 1 semana, de 7 dias. Também a palavra de Deus nos fala no Novo Testamento, em Atos 27, 33, fala-nos de um jejum que os marinheiros fizeram quando estavam com Paulo e o barco naufragou. A Bíblia diz que eles fizeram um jejum de 14 dias, 2 semanas. Eles não comeram. Para quê? Para poderem sobreviver àquela aflição, àquela dificuldade iminente, aquele perigo de morte que foi o naufrágio daquele barco. Ok? E por último, ou melhor, em penúltimo lugar, temos o jejum de Daniel, o jejum de 21 dias. É um jejum para revelação, para direção, para receber direção de Deus. Então Daniel jejuou durante 21 dias. Mas repara que desde o primeiro dia que ele começou a jejuar, que Deus enviou o anjo. A questão é que no mundo espiritual, no segundo céu, a Bíblia diz que o príncipe da Pérsia resistiu ao anjo Gabriel para que ele não viesse entregar a mensagem de Deus ao profeta Daniel. Ok? Então, é mais um exemplo de um jejum de 21 dias. E o jejum de 40 dias, que foi feito por Jesus, obviamente que foi um jejum de preparação ministerial e também de guerra espiritual. Então nós temos aqui, irmãos, vários exemplos de duração de jejum, desde 1 dia a 40 dias. Agora, é muito importante, és tu que decides o jejum que tu vais fazer, segundo a direção que Deus te vai dar. Ok? Tanto o tipo, como a duração, como o local, etc., deverá ser escolhido por ti. Porque é algo, não é para os homens, é algo para Deus. É algo para tu poderes receber a presença de Deus. Ok, meus queridos? Glória a Deus. Amém? Então, outro aspecto importante como fazer jejum é que o jejum ele deve ser uma prática na nossa vida. Ok? Deve ser um exercício que nós fazemos na nossa vida, incluímos na nossa rotina. Ok? Não digo diária, mas pelo menos mensalmente eu penso que nós deveríamos tirar um tempo para jejuar. Seja parcial, seja o que for, deveríamos fazê-lo. Obviamente que quem é servo do Senhor, quem busca a presença de Deus, quem está em direta luta espiritual ou que precisa de direção de Deus, obviamente que precisa de jejuar mais do que uma vez por mês, não é? De preferência, e aquilo que eu aconselho é, durante a semana, nós pelo menos escolhermos 2 dias para nós podermos jejuar. Repara, a Bíblia diz que os fariseus jejuavam 2 vezes por semana. E Jesus disse que se a nossa justiça não exceder a dos fariseus, que nós não entraríamos no reino dos céus. Então, se eles davam o dízimo e jejuavam 2 vezes, então nós devemos também dizimar, como diz lá a palavra, e jejuar. Amém, irmãos?
para que a justiça deles não possa exceder a nossa justiça. Mas lá está, não estamos a falar em jejuns completos, estamos a falar em jejuns que podem ser, por exemplo, de 12 horas. Imagina, tu jantares e depois voltares só a almoçar e durante toda a manhã, assim que tu acordas, tu dedicas a manhã ao Senhor em jejum e em oração. Por exemplo, é um jejum que tu podes fazer isso, por exemplo, 2 vezes por semana sem dificuldade, ok? E vai trazer grandes efeitos à tua vida, ok? Algo que eu faço pessoalmente é o jejum de 12 horas, é o jejum em que eu muitas vezes me privo do pequeno almoço para poder buscar a presença do Senhor. Amém, meus queridos? Glória a Deus. Então, a palavra de Deus nos diz que deve ser uma prática. Deixa-me te dizer algo aqui interessante. Enquanto nós esperamos pela segunda vinda de Jesus, ok? A sua vinda gloriosa, em que Ele vai reinar sobre toda a terra, nós devemos jejuar. A Bíblia diz-nos em Marcos capítulo 2, versos 19 e 20, diz-nos assim, que Jesus disse assim: podem porventura os filhos das bodas jejuar enquanto está com eles o esposo? Jesus disse isso porque alguns discípulos de João Batista, estavam a perguntar a Jesus assim: Jesus, porquê que os discípulos dos fariseus jejuam? Porquê que os discípulos de João, que é o nosso caso, jejuam? E porquê que os teus discípulos não jejuam? Então Jesus disse: olha lá, por acaso, quando o noivo está, não é, conosco, no casamento, eles vão jejuar no casamento? No casamento nós não fazemos jejum, no casamento é dia de festa. Agora, quando o noivo é retirado, aí sim, eles deverão fazer jejum. Então isso significa o quê, irmãos? Significa que o Senhor Jesus hoje, Ele está nos céus, Ele está à direita do Pai. Um dia Ele vai voltar. E nós, como igreja, devemos jejuar, devemos preparar o nosso coração com jejum, com oração, para que quando Ele voltar, nós possamos estar cheios de Deus e possamos ser íntegros e irrepreensíveis, tanto no nosso espírito, como na nossa alma e como no nosso corpo. Não é? Diz lá em Tessalonicenses, não é? 1 Tessalonicenses 5,23 diz lá que o nosso Deus da paz vos santifique em tudo e que o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, meus queridos? Glória a Deus. Então, deve ser uma prática na nossa vida. E vou dar-vos então agora, para terminar, algumas considerações finais. A primeira consideração final é o que o jejum não faz. Já vimos o que é que o jejum faz, já vimos o que é, já vimos porquê, já vimos quando e já vimos como. Então, o que é que o jejum não faz? Primeiro, o jejum, ele não muda Deus. Aliás, nada muda Deus porque Deus não muda. A Bíblia diz em Malaquias, no capítulo 4, verso 6, diz lá: eu, o Senhor, não mudo. Então, Deus não muda. Então, meu querido, não tentes negociar com Deus usando o jejum como moeda de troca. Irmãos, há pessoas que querem usar o jejum como se fosse uma moeda de troca com Deus, do tipo, porque eu estou a jejuar, então tu tens que me dar aquilo que eu quero, aquilo que eu preciso. Agora, irmãos, repara uma coisa. O jejum não muda Deus, mas o jejum muda a ti, muda a mim. Então, meus queridos, eu devo jejuar, mas eu não posso, digamos assim, entender que o jejum vai mudar Deus. Não, meu querido. O que vai fazer Deus agir não é o jejum em si, mas é o quê? É o resultado do jejum na minha vida, que é a fé e a dependência de Deus. Irmão, se tu queres mais poder de Deus na tua vida, então tu precisas é de mais fé e de mais dependência de Deus. Esses são os dois ingredientes para tu veres mais o mover de Deus na tua vida. Amém, meus queridos? Então, o que é que eu quero dizer com isto? Muitas pessoas às vezes fazem jejum e depois ficam com aquela sensação, aquele sentimento de que para Deus ter pena deles. Do tipo, eu jejuei, eu estou tão fraco, eu não como, Deus, vê a mim o meu sofrimento. Irmãos, Deus não se move pelo teu sofrimento. Deus não se move pelas tuas lágrimas. Deus move-se pela tua fé. A Bíblia diz que sem fé ninguém pode agradar a Deus. Não é sem as lágrimas ou sem o jejum. Agora, o jejum vai aperfeiçoar a tua fé. Entendeste? Então, o que é que o jejum não faz?
muda Deus. O jejum não vai mudar Deus. Outra coisa, o jejum não te vai deixar mais poderoso. O poder, como eu já disse, não vem do jejum, mas vem da fé e da dependência de Deus. A relação do jejum com o poder existe, sim, existe. Mas porque o jejum aumenta a nossa fé, quebrantando o nosso espírito e gerando em nós uma verdadeira dependência de Deus. Quanto mais fé e dependência, mais poder Deus manifesta em ti e através de ti. O que é que Paulo disse lá em 2 Coríntios 12? Paulo disse assim: quando eu estou fraco, é quando eu estou forte. Porque o Senhor me disse que a sua força se aperfeiçoa na minha fraqueza. Então queres mais poder de Deus? Irmãos, aprenda a depender mais de Deus. Os maiores milagres acontecem quando nós desistimos, quando nós dizemos: Senhor, faz tu, porque eu não consigo mais fazer. Amém, meus queridos? Então, Filipenses 4,13, Paulo diz: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Paulo tinha esta fé, independentemente do jejum, ele sabia que ele podia fazer tudo. Essa era a sua fé, porque ele dependia totalmente do seu Deus, do nosso Deus. Aleluia! Glória a Deus, irmãos. Amém? E uma outra consideração final. O inimigo do jejum. Será que o jejum tem algum obstáculo? Será que tem algum inimigo? Tem. A palavra de Deus fala do inimigo do jejum. O inimigo do jejum é a religiosidade, ok? A religiosidade é o inimigo do jejum. Um coração altivo, religioso, um coração, digamos assim, que se acha melhor que os outros, ok? Prepotente, é um coração que afasta Deus, não atrai Deus. Em Lucas 18, 10 a 14, Jesus conta uma história de dois homens que desceram ao templo para orar. Um publicano, pecador, e um fariseu religioso. E o religioso orava assim: Senhor, dou-te graças porque jejuo 2 vezes por semana. Porque dou o dízimo de tudo o que eu tenho. Não sou como esse publicano aí, pecador. E o publicano, irmãos, a Bíblia diz que ele orava assim: Senhor, eu não sou digno nem de olhar para o céu. Perdoa os meus pecados, Senhor. Porque eu não consigo fazer nada sem Ti. Irmãos, Jesus disse: quem saiu justificado para a sua casa? Jesus afirmou que o publicano saiu justificado, mas o sacerdote, o fariseu, saiu na mesma, longe de Deus, sem a graça de Deus. Amém, irmãos? Então o inimigo do jejum é a religiosidade. O jejum que agrada a Deus, irmãos, implica um coração quebrantado. Lá em Isaías, no capítulo 58, salvo erro, Isaías 58, diz lá que o jejum que Deus quer é o quê? É um coração quebrantado, é um coração sensível àqueles que sofrem, àqueles que passam necessidades, àqueles que estão oprimidos. Então significa que o jejum que agrada a Deus implica um coração quebrantado, um coração sensível ao sofrimento dos outros. O sentimento de superioridade e de indiferença anulam o poder do jejum. Vou repetir. Um sentimento de superioridade e de indiferença anulam o poder do jejum. O potencial do jejum na tua vida é anulado. Então, antes de jejuar, nós temos que sondar o nosso coração. Nós temos que pedir perdão a Deus pelos nossos pecados. Nós temos que até mesmo nos reconciliar com aqueles que estamos magoados ou zangados, ou que estão zangados connosco. Como Jesus disse, se alguém tem alguma coisa contra ti, deixa a tua oferta no altar, reconcilia-te com o teu irmão e depois vem e adora ao Senhor. Amém? Então devemos sondar o nosso coração antes de jejuar, ok? Devemos, antes de jejuar, preparar o nosso coração com arrependimento e consagração. Amém? Glória a Deus. Amém, irmãos? Então, resumindo, aspectos do jejum. O jejum pode ser da alma ou do corpo, mas principalmente ele envolve a abstinência de alimentos para o corpo. Somos nós que decidimos como fazemos o jejum. Isto é, o como, o onde, o quando, o porquê. Somos nós que decidimos.
De preferência, ninguém deve saber quando nós estamos a fazer jejum, deve ser algo entre nós e Deus, ok? E não devemos aceitar desculpas para não fazer jejum. Porque há muita gente que quando vai para fazer jejum, vem sempre aqueles pensamentos, vem sempre aquela argumentação a dizer que não aguento, não posso, estou a trabalhar e porque eu não posso orar, então também não devo fazer jejum. Jejuar nesta situação não é suficiente para resolver a situação. Então, existem várias desculpas. Irmão, livra-te dessas desculpas e simplesmente jejua, ok? Faz do jejum uma prática constante na tua vida. Não fales a ninguém que estás a jejuar. Não, fala aos outros depois do jejum. Depois do jejum fala aos outros. Aquilo que Deus te revelou, aquilo que Deus fez através do jejum, ok? Em nome de Jesus. Amém? E tem sempre em mente que o jejum não é para Deus, ok? No sentido de mudar Deus. O jejum é para nós, é para mudar a nós. Amém, meus queridos? Então, eu termino esta aula da Escola de Embaixadores. Estamos a mais ou menos 5 minutos de terminar a aula, mas eu queria, nestes minutos finais, queria orar por ti e queria abençoar a tua vida e queria pedir ao Senhor que este estudo, esta ministração sobre o jejum, possa te ter esclarecido, mas também motivado e constrangido a tu poderes jejuar, a poderes incluir o jejum como um exercício espiritual para que o poder da ressurreição se manifeste em ti. E eu creio que este ano tu vais entrar em águas mais fundas através de moldares a tua vida à palavra, através de fazeres a oração da fé e através de teres uma prática de jejum e oração na tua vida. Pai, é no nome de Jesus que eu abençoo os meus irmãos. Eu oro para que a tua palavra possa ministrar no coração deles. Ó Deus, que aquilo que nós acabamos de falar, tu possas confirmar no coração deles. Senhor, toda a imperfeição da minha boca, do meu coração, possa ser agora por ti, Senhor, aperfeiçoado. Para que os meus irmãos possam ser tocados, não pelas minhas palavras, mas pelas tuas palavras na minha boca. Senhor, eu oro para que os meus irmãos possam realmente exercitar o seu espírito através dos exercícios espirituais e, em especial, através do jejum. E eu oro em especial por aqueles que estão a passar por uma aflição, que estão a passar, meu Deus, por uma situação difícil na sua vida. Ó Senhor, eu oro para que os dirijas da forma como eles devem orar, da forma como eles devem jejuar. Senhor, eu oro pelos casamentos daqueles que estão a ver agora. Senhor, porque eu sei que o inimigo tem investido muito no casamento e sei que o jejum é um exercício que vai fazer toda a diferença para a restauração e edificação do casamento. Pai, eu oro pela relação dos pais com os filhos, assim como Davi orou pelo seu filho. Eu oro para que tu, Pai, no nome de Jesus, tu possas também salvar, resgatar os nossos filhos, os nossos familiares. Pai, é no nome de Jesus que eu abençoo os meus irmãos. Amém, Senhor. Em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Amém, irmãos? Irmãos, meus queridos, eu queria terminar nestes últimos minutinhos para também fazer um apelo aos irmãos que me estão a ver, agora principalmente aos membros da nossa Embaixada Cristã, tanto em Portugal como nos outros países. Eu queria fazer um apelo para que os irmãos, mesmo à distância, possam também contribuir para o mantimento da casa do Senhor. Irmãos, o facto de nós estarmos a viver esta situação, privados dos nossos cultos, isso não significa que nós deixamos de ter compromissos financeiros. Nós continuamos a ter os mesmos compromissos financeiros e até mais, porque neste momento temos já algumas pessoas na igreja a passar por dificuldades por causa de algum desemprego, digamos, momentâneo, não é? Não um desemprego total, mas momentâneo, por causa desta situação, e por causa disso a Igreja ela tem também a responsabilidade
de poder socorrer essas famílias e essas pessoas que estão a passar por mais dificuldades. Para além das nossas missões, não se esqueçam das nossas missões, nossos irmãos a São Tomé e Príncipe, que nos amam tanto e que realmente têm um coração tão grande de gratidão por aquilo que nós temos feito por eles. Então, eu convido, irmãos, sejam fiéis ao Senhor nos vossos dízimos, nas vossas ofertas. Façam-no para o Senhor. Façam-no como um exercício espiritual de consagração a Deus, em nome do Senhor Jesus. Eu queria aproveitar e queria colocar aqui na imagem da nossa Escola de Embaixadores, queria colocar agora o nosso IBAN, da nossa igreja, do nosso IBAN internacional, Embaixada Cristã Internacional, a conta é do Banco de Portugal, da nossa sede, é o Banco da Caixa Geral de Depósitos, e o IBAN é esse que está aí agora em cima aqui da minha cabeça, ok? E ao lado temos também o MBWay, o número para o qual poderão fazer transferência quem tem MBWay. Aqui em Portugal nós usamos muito o MBWay, mas eu sei que alguns irmãos também em Angola e outros países também usam o MBWay aqui de Portugal. Então, os irmãos que puderem, irmãos, entreguem as vossas ofertas para que daqui de Portugal nós possamos suprir as necessidades do nosso ministério, principalmente daqueles que mais precisam e das nossas missões, em nome de Jesus. Amém? E eu convido os irmãos de Angola, os irmãos da Costa Rica, os irmãos do Brasil a poderem trazer as suas ofertas para as contas bancárias dos seus próprios países, ok? Mas aqueles que puderem e tiverem essa possibilidade possam fazer também a vossa oferta para a sede, para que nós aqui também possamos suprir as necessidades da manutenção da casa do Senhor, ok? Principalmente as despesas mensais, as rendas e toda a logística do Ministério Embaixada Cristã. Amém, meus queridos? Então não quero tomar muito tempo com este assunto, mas queria de alguma forma convidar-vos a participar para que no nome de Jesus, durante este tempo mais difícil, nós possamos suprir cada uma das nossas necessidades. Amém? Então, meu querido, que Deus te abençoe. Deixa aí o teu comentário agora, está bem? O teu alô. Eu gosto muito depois de ver e de poder responder também a alguns comentários que são colocados. E eu quero te convidar agora, meu querido, a tu poderes também partilhar este ensino que nós tivemos nesta noite, ok? O jejum é algo tão importante, mas que muitas pessoas não sabem como, porquê, quando, não sabem nada. Então, partilha este vídeo com todos os teus contactos e eu acredito que fará diferença aquilo que hoje nós estudamos. Então, que Deus te abençoe até sexta-feira no nosso mega grupo de vida às 21 horas de Portugal. Estarei aqui com a minha esposa, a pastora Patrícia, para ministrar para vocês o mega grupo de vida com a participação de alguns irmãos à volta do mundo. E no domingo teremos então também o nosso culto dominical de uma forma maravilhosa. Amém, irmãos? Vamos congregar, mesmo à distância, congreguemos através dos nossos cultos online. Que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus. Amém. Um grande beijinho no teu coração e que Deus te abençoe. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus.